E aí, pessoal, tudo bem? Voltei ainda falando sobre esquizofrenia e esse vídeo ele vai ser feito para a Janaína. Então, bom, a Janaína que passou uma situação bastante constrangedora de levar o filho dela, jovem adulto. Imagina um adolescente aí no final de sua adolescência com mais de 1,80 m, tendo esquizofrenia, tendo um comportamento por isso infantilizado, pedindo alguma coisa que ela não tinha condições de comprar e fazendo birra, fazendo escândalo por isso. Imagina um jovem adulto alto, de grande porte, fazendo escândalo como se fosse uma criança de entre 3 e 5 anos. Precisamos conversar a respeito. Né? Consegue imaginar o tamanho do constrangimento? Consegue imaginar os olhares de julgamento das pessoas à volta? Então, assim, conseguiremos mudar o comportamento do esquizofrênico? Não sabemos. Conseguiremos mudar o olhar de julgamento das pessoas à volta? Não. As pessoas olham com um olhar de julgamento porque elas são ruins? Não, as pessoas só são ignorantes e elas vão continuar sendo, porque a gente não vai conseguir, de repente, colocar na humanidade inteira consciência sobre as causas, os efeitos e o tratamento da esquizofrenia. Não dá. Nem os médicos eles conseguem ter empatia com todos os doentes de todas as patologias com as quais eles trombam ao longo da carreira. As pessoas são ignorantes, e quando eu digo ignorantes não é no sentido pejorativo da palavra, é no sentido literal mesmo. As pessoas não sabem, elas não sabem e nem todas saberão. Então, já que a gente não consegue mudar já que a gente não sabe se a gente consegue mudar o comportamento do esquizofrênico, e já que a gente não pode mudar o olhar de julgamento das pessoas à nossa volta, a gente tem que trilhar um dificílimo caminho de aprender a lidar com as duas coisas, sem nos deixar bater. E aí vamos contar uma historinha para ver se a coisa fica mais leve. Imagina eu passeando com o Heitor no shopping e a linda mãe dele, uma criança de 4 anos. Então, imagina você passeando aí no shopping com uma criança entre 3 e 5 anos. Talvez o seu próprio filho ou filha amada, esquizofrênica, já tenha tido, com certeza teve 4 anos numa época em que não era surtada ainda. E aí você entra na farmácia, o que ele pede? Kinder Ovo, né? Eu quero Kinder Ovo. E aí você começa um longo diálogo do tipo, não, você acabou de almoçar, não, a gente vai almoçar daqui a pouco, não, a gente pode fazer não sei o quê. E às vezes está no momento entre o almoço e o jantar e você fala, um Kinder Ovo não vai fazer mal, é caro pra cacete aquele negócio, não sei do que é feito, mas é muito gostoso, porque não é o preço do chocolate do brinquedo, é o valor que ele tem para a criança naquele momento, o quanto ele entretém, o quanto ele é bom até para a educação e para a formação da criança. Então você pode dar, só que aí depois com o Kinder Ovo na mão, né, você entra depois numa loja de brinquedos, o que ele vai falar? Eu quero esse carrinho, ou eu quero isso, eu quero esse boneco, eu quero. E quando você fala não, ele sabe o que é isso? A criança de 4 anos entende o que é não? Não. E ela vai ficar te pedindo. Então, adianta você argumentar com ela, não, mas isso aqui eu não tenho dinheiro, não, é porque a minha vida tá difícil, não, é porque se a gente comprar esse boneco não vai sobrar dinheiro pro cinema. Você acha que adianta argumentar que a criança ela tem esse julgamento e ela consegue fazer conta e ela consegue ter discernimento? Não. E aí os pais eles se dividem em dois. Entre os que têm inteligência emocional e os que não têm. Bom, aí eu estou sendo muito cruel. Porque essa inteligência emocional, é claro, ela depende muito da circunstância que cada pai e que cada mãe passa. E às vezes o pai e a mãe estão frustrados. Por quê? Porque estão ganhando pouco, porque estão com medo de perder emprego, porque estão com dificuldades financeiras, porque não vão conseguir pagar todos os boletos no final do mês. E aí ele vê aquele filho dele, que tudo que o filho dele quer é um boneco, e aí ele fala, cara, que pessoa sou eu que não consigo nem dar um boneco para o meu filho? E isso corta o coração, né, dos pais, quando eles veem que eles não têm condições de dar aquilo que o filho quer. Só que aí um pai com uma mãe com um pouco mais de inteligência emocional, ele sabe que se ele comprar esse boneco ele vai entreter a criança durante alguns minutos. E se segurando o Kinder Ovo e o boneco você passar por uma outra loja de brinquedo, o que o filho com duas coisas na mão vai fazer? Ele vai falar, eu quero esse avião. E explica pra ele que você acabou de comprar um boneco pra ver se adianta. Não adianta. Não adianta. Na fase adulta a gente tem isso com bolsa, com sapato, com jogo, enfim, com peça de carro.
Então a gente nunca está satisfeito, que dirá as crianças que têm menos controle sobre seus impulsos do que nós. E por que toda essa conversa? Porque talvez ela fique. Ela faça a sua maneira de enxergar as coisas um pouco mais leves. Não estou dizendo que isso seja fácil, gente, de maneira alguma. Mas saiba que a esquizofrenia ela pode causar uma alienação tão grande, uma infantilização no comportamento do paciente, ao ponto dele ficar se comportando como uma criança e ele vai te pedir infinitamente as coisas. E a única mensagem que eu tenho para você é talvez a explicação de ontem não vale para hoje. E isso é uma coisa que você não vai conseguir, talvez você não consiga mudar. A sociedade não vai mudar, de fato. E que mesmo que você ficasse muito, muito, muito rico mesmo, a ponto de poder dar tudo o que seu filho quer, isso não necessariamente implicaria amor, senão os pais mais milionários, os bilionários, eles seriam os mais amorosos do mundo e não é o que acontece. Mas percebe que na verdade é uma coisa muito de você com você mesmo, né? E que a sua dificuldade financeira, o seu ponto na sua carreira, toda a preocupação que você tem com o seu futuro e com o futuro do seu familiar querido, nada disso tem a ver com aquilo que ele está te pedindo naquele momento. Então, em vídeos anteriores sobre esquizofrenia, eu conversei com vocês que uma coisa que o paciente quer, outra coisa que ele precisa. Uma criança de 4 anos também. Uma coisa que ela quer, se ela pudesse, ela comia Kinder Ovo o dia inteiro. E outra coisa, aquilo que ela precisa. Ela precisa que você tenha condições de dar uma boa nutrição e uma boa educação para ela. E às vezes, na ânsia de dar ao paciente aquilo que ele quer, a gente deixa de ter aquilo que ele precisa. Então imagine se você satisfizer todas as vontades do seu filho e depois não tiver o dinheiro para comprar o remédio dele no dia em que falta na rede pública. Pense aí. Então, qual que é o problema? O problema é que dos jovens adultos e dos adultos, a gente espera maturidade, a gente espera discernimento e a gente espera gratidão. E aí o paciente de esquizofrenia, ele está lá com um comportamento, com discernimento de uns 10 anos, mas com uma inteligência emocional de uns 4. Não estou dizendo que esquizofrenia seja burrice, não é. Mas às vezes acontece do paciente ele travar em algum momento e ele ter uma determinada inteligência emocional de uma determinada fase do crescimento dele. E aí quando o filho insistentemente começa a pedir por mais um carrinho, por mais um brinquedo, por mais uma televisão, porque quanto mais velho, mais caro é o brinquedo, né? Aí começa a pedir um monitor, Full HD, enfim. Você não pode se deixar abater por esses pedidos e você não pode achar que o seu filho é ingrato por ficar te pedindo mais do que você pode oferecer para ele, porque ele não tem esse discernimento, ele não sabe quanto custam as coisas, e ao ponto de ter essa restrição. E quando eu lido com problemas de vocês na comunidade, eu vejo o quanto eu sou abençoado nessa minha vida. Porque a minha irmã, ela tem uma sexualidade, a gente falou sobre sexualidade no anterior, ela tem uma sexualidade extremamente reprimida, e ela tem uma consciência de custo das coisas mais do que necessário, ela gasta só o estritamente necessário, e ela vive preocupada com o preço das coisas. Eu sou uma pessoa privilegiada no mundo dos cuidadores de esquizofrênicos. E eu quero muito tentar ajudar a caminhada de vocês à adaptação e torná-la um pouco mais leve, a aceitação e ao cuidado um pouco mais leve. Seu familiar esquizofrênico, ele não é ingrato, ele não é injusto, ele só não tem consciência. E você pode passar a tarde inteira explicando para ele. A tarde inteira explicando para ele o quanto você ganha, o quanto você pode gastar, o quanto você tem recursos. A explicação de hoje não vale para amanhã e talvez amanhã ele faça um novo escândalo te pedindo mais coisas. Então, nada me parte mais no coração do que ver um cuidador dizendo para um esquizofrênico: eu já te disse isso. A gente já conversou sobre isso. Por quê? Porque é como se você estivesse se doendo e com rancor e se sentindo injustiçada e olhando com ódio e com ressentimento né, para uma criança de 4 anos que saiu da farmácia, entrou na loja de brinquedo e falou: eu quero aquele boneco. Né?
Então, numa dessas brincadeiras, eu falei, não, a gente não vai comprar porque a gente é pobre. E a criança fala, por que você é pobre? Como se fosse culpa sua. E a criança, ela não é má. Má. Se a criança perguntar pra você, mas por que você é pobre e não tem dinheiro pra comprar isso pra mim? E você se doer, na verdade é uma coisa mal resolvida internamente dentro de você. Então, aceite a sua condição, saiba aquilo que você pode dar, seja grato por você poder dar aquilo que ele precisa, e sofra menos por não poder dar a ele aquilo que ele quer, porque querer a gente sempre quer e quer sempre mais e nunca tá bom. Né? Então, quanto menos a gente ceder aos impulsos de nos dar aquilo que a gente quer e para sobrar no futuro para aquilo que a gente precisa, melhor. E a gente cuida de um paciente que não tem condições de discernir o que necessariamente é amor, o que é bondade, o que é maldade, mas você está presente do lado dele todos os dias, fazendo tudo o que ele precisa, já é uma prova de amor, e mesmo que ele não consiga reconhecer ainda, porque ele não tem discernimento para tal, saiba reconhecer em você mesmo o seu apreço, o seu cuidado, o seu amor. E leve isso com leveza. Quanto mais leveza da sua parte essa caminhada tiver, melhor. Espero que seja útil, que cause boas reflexões. E até a próxima.